O teste de DNA das nossas 3 filhas revelou que nenhuma era minha, a vingança que bolei destruiu ela. Essa história vai parecer inventada demais para ser real, mas juro que aconteceu comigo. Tenho que contar porque ainda estou processando a magnitude da descoberta que fiz. Me chamo Fábio, tenho 42 anos, sou contador e trabalho no meu próprio escritório há 15 anos. O que descobri sobre minha família há 3 meses destruiu literalmente toda a minha realidade. Era casado com a Luciana há 18 anos. Temos 3 filhas que eu amava mais que tudo na vida, a Beatriz de 16 anos, a Camila de 13 e a Sofia de 10. Sempre fui um pai presente, dedicado, e se orgulhava das conquistas das meninas na escola, levava em todos os compromissos, participava ativamente da educação delas. Luciana trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola particular. Sempre tivemos o que eu considerava um casamento estável, os altos e baixos normais de qualquer relacionamento longo, mas fundamentalmente sólido. Éramos uma família que os outros admiravam, bem estruturada, organizada, com filhas educadas e bem criadas. Tudo começou a desmoronar de forma completamente inesperada há 4 meses, quando a Beatriz, minha filha mais velha, precisou fazer alguns exames de sangue para um check-up médico de rotina antes de entrar na faculdade. Era apenas procedimento padrão que o colégio exigia. O médico pediu tipagem sanguínea completa, entre outros exames. Quando os resultados chegaram, algo me chamou a atenção de forma estranha. Beatriz tinha tipo sanguíneo AB negativo. Eu sou o positivo, Luciana é A positivo. Inicialmente não pensei muito sobre isso. Genética nunca foi meu forte, e achei que existiam combinações que eu não conhecia. Mas alguma coisa no fundo da minha mente ficou incomodando. Numa conversa casual com meu irmão, que é médico, comentei sobre o tipo sanguíneo da Beatriz. A reação dele foi imediata: Fábio, isso é geneticamente impossível. Mas o positivo e a positivo não podem ter filho AB negativo. É impossível. Senti o mundo girando. Pedi para ele me explicar melhor, com calma. É questão de genética básica. Para uma pessoa ser AB, precisa receber gene A de um pai e gene B do outro. Você é O, só tem gênio para transmitir. Luciana é A, só pode transmitir gene A ou O. É impossível vocês terem filha AB. Talvez o exame tenha dado errado. Tentei racionalizar. Fábio, tipagem sanguínea não dá erro. É um dos exames mais simples e precisos que existem. Voltei para casa em estado de choque. Olhei para Beatriz, minha filha que eu havia criado por 16 anos, e uma dúvida terrível começou a crescer na minha mente. Se ela não era minha filha biologicamente, será que as outras também não eram? Decidi investigar discretamente antes de tomar qualquer atitude. Pesquisei na internet sobre genética e tipagem sanguínea. Confirmei o que meu irmão havia dito. Era realmente impossível eu e Luciana termos filha com tipo AB negativo. Durante os dias seguintes, comecei a observar as meninas com outros olhos, procurando semelhanças físicas comigo, traços que pudessem indicar parentesco biológico. Beatriz sempre foi mais parecida com Luciana. Cabelos escuros, olhos castanhos, estrutura facial. Eu sou loiro, olhos claros, indiferente fisicamente. Camila também puxou mais para o lado da mãe. Apenas Sofia tinha características mais próximas das minhas. Cabelos mais claros, olhos azuis. Mas será que isso significava alguma coisa? Decidi fazer teste de paternidade discreto, apenas da Beatriz inicialmente. Não queria criar paranoia desnecessária. Talvez fosse apenas um caso isolado, alguma explicação médica que eu não conhecia. Coletei a amostra de saliva da Beatriz e minha durante uma semana, usando cotonetes estéreis que comprei na farmácia. Enviei para laboratório especializado em testes de paternidade, pagando por resultado expresso e sigiloso. O resultado chegou por e-mail uma semana depois. Probabilidade de paternidade em 0%. Exclusão absoluta. Beatriz não era minha filha biológica. Fiquei 2 horas sentado no carro, no estacionamento do escritório, tentando processar essa informação. 16 anos criando, amando, educando uma menina que não era minha filha. Como isso era possível? Mas a dúvida sobre as outras 2 me consumia. Decidi fazer os testes das 3 ao mesmo tempo, de forma mais organizada. Coletei amostras de DNA das 3 meninas e enviei para um laboratório diferente, mais renomado. 2 semanas de ansiedade absoluta esperando resultados. Não conseguia olhar para as meninas sem pensar na possibilidade devastadora. Não conseguia olhar para Luciana sem me perguntar que tipo de mentira nossa vida inteira poderia ser. O resultado chegou numa terça-feira de manhã. Abri o e-mail no escritório, sozinho. Li 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo corretamente. Beatriz, probabilidade de paternidade 0%. Exclusão. Camila, probabilidade de paternidade 0%. Exclusão. Sofia, probabilidade de paternidade 0%. Exclusão. Nenhuma das 3 meninas era minha filha biológica. 18 anos de casamento, 3 filhas que eu amava incondicionalmente, e nenhuma delas tinha meu DNA. O choque foi tão grande que precisei sair do escritório. Cancelei todos os compromissos do dia e fui dirigir sem destino, tentando processar a magnitude da descoberta. Como Luciana havia conseguido me enganar por 18 anos? Como 3 gravidezes consecutivas podiam ser de outros homens sem eu desconfiar de nada? Que tipo de pessoa eu estava casado? Durante as 2 semanas seguintes, observei Luciana com outros olhos, procurando sinais de culpa, nervosismo, qualquer coisa que indicasse que ela sabia a verdade. Mas ela estava completamente normal, carinhosa comigo, atenciosa com as meninas, mantendo a rotina familiar como sempre. Comecei a repensar toda a nossa história conjugal. As 3 gravidezes aconteceram em períodos diferentes. Em Beatriz quando estávamos casados há 2 anos, Camila 5 anos depois, Sofia mais 3 anos. Não foram acidentes próximos.
próximos. Foram escolhas deliberadas, planejadas, espaçadas. Em cada gravidez, Luciana havia feito questão de fazer o pré-natal sozinha na maioria das consultas. Dizia que eu trabalhava muito e que não precisava se incomodar com consultas de rotina. Eu achava a consideração dela, não querer atrapalhar meu trabalho. Também relembrei que ela sempre foi muito independente socialmente. Saía com amigas regularmente, participava de grupos de leitura, fazia cursos noturnos, viajava ocasionalmente para congressos pedagógicos. Eu sempre apoiei essa independência, achando saudável ela ter vida própria. Mas agora essas memórias ganharam significado completamente diferente. Quantas oportunidades ela teve para se relacionar com outros homens durante todos esses anos? Decidi confrontá-la, mas de forma estratégica. Não queria apenas uma confissão, queria entender a extensão da mentira e me vingar de forma proporcional ao dano que ela havia causado. Numa quinta-feira à noite, quando as meninas estavam no quarto fazendo lição, chamei Luciana para conversar na sala. Luciana, preciso te contar uma coisa sobre o exame da Beatriz. O que foi? Deu algum problema? O tipo sanguíneo dela é AB negativo. Eu sou o positivo. Você é A positivo. Meu irmão disse que é geneticamente impossível. A reação dela foi reveladora. Ficou visivelmente nervosa, mas tentou disfarçar e deve ter havido erro no laboratório. Essas coisas acontecem. Luciana, fiz teste de paternidade. Beatriz não é minha filha. O silêncio foi longo e pesado. Ela me encarou, tentando calcular o que dizer. Fábio, posso explicar. Também fiz das outras duas. Camila e Sofia também não são minhas filhas. Nenhuma das três é minha filha biológica. Ela desabou completamente. Começou a chorar compulsivamente, tentando explicar que foi coisa do passado, e sempre me amou, e as meninas me consideram pai de verdade. Luciana, quantos homens, quantos pais diferentes têm nossas filhas? Entre lágrimas, ela confessou que foram 3 homens diferentes. Beatriz era filha de um ex-namorado que ela reencontrou no início do nosso casamento. Camila era filha de um colega de trabalho com quem teve relacionamento durante alguns meses. Sofia era filha de um professor que conheceu num curso. Por que você fez isso comigo? Por que construiu uma família inteira baseada em mentira? Eu não sabia como contar. No começo pensei que talvez você fosse o pai da Beatriz, mas quando vi que não se parecia contigo, e depois foi ficando mais difícil contar a verdade. E você continuou fazendo isso 3 vezes. 3 homens diferentes. Ela tentou se justificar dizendo que nossa relação passou por fases difíceis, que ela se sentiu negligenciada em alguns períodos, que os outros relacionamentos foram momentos de fraqueza. Mas eu já havia tomado minha decisão sobre como reagir. Não ia apenas me divorciar, ia fazer ela pagar publicamente pela mentira que sustentou por 18 anos. Luciana, você tem até o final da semana para contar a verdade para as meninas. Se não contar, eu conto. Fábio, elas não precisam saber disso. Você é o pai delas em todos os sentidos que importam. Elas têm direito de conhecer a verdade sobre suas origens biológicas. E eu tenho o direito de decidir como quero seguir minha vida. Durante o fim de semana, Luciana tentou me convencer a manter a família unida. Prometeu transparência total a partir daquele momento. Disse que faríamos terapia familiar para resolver tudo. Mas minha decisão estava tomada. Na segunda-feira, procurei um advogado especializado em direito de família e contei toda a situação. Ele me explicou que eu tinha direitos como pai socioafetivo das meninas, mas também podia abrir mão da paternidade se quisesse. Também contei para minha família toda a verdade. Meus pais ficaram devastados. Eles adoravam as netas e se consideravam avós legítimos. Meu irmão ficou indignado com a crueldade da situação. Decidi que a vingança seria através da exposição completa da verdade. Se Luciana havia mentido para mim por 18 anos, toda nossa rede social merecia saber que tipo de pessoa ela realmente era. Organizei um jantar em família para sábado, convidando nossos pais, irmãos, tios próximos, alguns amigos íntimos. Disse que tinha anúncio importante sobre nossa família para fazer. No sábado à noite, quando todos estavam reunidos na nossa sala, pedi atenção geral. Obrigado por virem. Chamei vocês aqui porque descobri algo que mudou completamente minha vida e que vocês precisam saber. Coloquei os resultados dos testes de DNA na mesa de centro, visíveis para todos. Há algumas semanas descobri que nenhuma das minhas 3 filhas é biologicamente minha. Beatriz, Camila e Sofia são filhas de 3 homens diferentes com quem Luciana se relacionou durante nosso casamento. O silêncio foi absoluto e chocante. Depois a sala explodiu em conversas simultâneas. Minha mãe começou a chorar. O pai da Luciana ficou visivelmente envergonhado. Os amigos não sabiam onde se meter. Durante 18 anos construímos uma família baseada numa mentira completa. Luciana engravidou de outros homens 3 vezes e me deixou acreditar que eu era pai das crianças. Mostrei os laudos médicos para quem quisesse ver. Expliquei sobre a impossibilidade genética que me fez suspeitar inicialmente. Luciana tentou se defender, mas não havia defesa possível. A evidência científica era irrefutável e a mentira havia durado demais para ter explicação aceitável. A exposição foi devastadora para ela. Em uma noite, toda nossa rede social ficou sabendo que ela havia enganado a todos por quase 2 décadas. A reputação dela ficou completamente destruída. Nos dias seguintes, iniciei o processo de divórcio e abdicação da paternidade legal das 3 meninas. Como elas não eram biologicamente minhas e eu havia descoberto fraude na filiação, tinha direito de anular o reconhecimento paterno. A parte mais difícil foi conversar com as meninas. Expliquei, de forma adequada para cada idade. Descobri que não era pai biológico delas, mas que isso não diminuía o amor que sentia por elas nos anos que passamos juntos. Beatriz, sendo mais velha, entendeu melhor a situação
situação e até demonstrou curiosidade sobre quem seria seu pai biológico. Camila ficou mais confusa e chateada. Sofia, sendo mais nova, não compreendeu completamente, mas percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo na família. O processo de divórcio foi relativamente rápido porque as evidências eram claras e Luciana não tinha como contestar os fatos. Como eu não era pai biológico das crianças, não fiquei obrigado a pagar pensão alimentícia. Ela ficou com a guarda das meninas e a responsabilidade financeira total. Luciana teve que sair da escola onde trabalhava porque a história se espalhou rapidamente na comunidade. Perdeu várias amizades quando as pessoas souberam da extensão da mentira que ela havia mantido. Tentou me procurar algumas vezes nos primeiros meses, pedindo para conversarmos como adultos e pensarmos no bem das meninas. Mas minha decisão estava tomada. Eu precisava reconstruir minha vida longe dessa mentira. A descoberta mais dolorosa foi perceber que dediquei 18 anos da minha vida a uma família que não era biologicamente minha, baseada numa mentira sustentada conscientemente por alguém em quem eu confiava completamente. Hoje, 3 meses depois da descoberta, estou recomeçando minha vida aos 42 anos. Mudei para um apartamento menor, organizei completamente minhas finanças, e aos poucos estou reconstruindo minha identidade como pessoa solteira. Mantenho contato ocasional com as meninas porque, apesar de tudo, passei 18 anos sendo pai delas. Mas o relacionamento nunca mais será o mesmo. Sempre haverá a lembrança de que nossa ligação foi baseada numa mentira. A lição mais importante que aprendi é que algumas mentiras são tão grandes e duradouras que destroem não apenas o presente, mas também reescrevem todo o passado. Tudo o que eu pensava saber sobre minha família, minha paternidade, meu casamento, era uma construção fictícia. E principalmente, aprendi que teste de DNA pode revelar verdades que mudam a vida para sempre. Uma simples tipagem sanguínea foi suficiente para expor 18 anos de mentiras e reconstruir completamente minha realidade. Luciana conseguiu me enganar por quase 2 décadas, mas a ciência não mente. E quando a verdade finalmente apareceu, foi tão devastadora quanto a mentira havia sido duradoura.